vamos lá, gente. Nosso primeiro momento com uma psicóloga muito querida. A gente vai falar sobre maternidade. Dizem assim, né, que quando nasce um bebê, nasce uma mãe. A gente ouve essa frase com frequência. Eu até acredito, eu pessoalmente, particularmente, acredito que ela tem lá sua verdade, mas a gente sabe que existem outros fatores que envolvem uma mamãe quando um bebê nasce. E a gente sabe que não dá para romantizar muito, principalmente quem já teve um bebê. Eu que sou vovó, vivi as minhas duas experiências de gestação, de puerpério, mas também acompanhei de perto a minha nora com o Bernardo, né? Então a gente entende que existem outros fatores e a gente precisa entender para ser uma boa rede de apoio e passar informação clara e verdadeira para as mamães que estão aí nesse caminho da maternidade, para as mulheres que estão nesse caminho da maternidade. Por isso, hoje esse assunto com a psicóloga Luana Couto. Maravilhosa. Seja bem-vinda, obrigada por estar mais aqui. uma vez, que honra. Obrigada. Uma honra Tudo te bem? receber Boa também, tarde viu? pra todo mundo Lu, em vamos casa. sentar aqui pra gente conversar Vamos. e falar um pouquinho de maternidade, né? Sim. Você E é agora, mamãe nesse já, Lu? momento tão especial, sou mamãe, eu sou madrasta também. A Bela tem 3 anos e o Gabriel, que é meu enteado, ele tem 17. Uma experiência e tanto, assim. Olha. Amo, amo, amo. Que coisa boa. É porque a gente experimenta esse amor também que envolve o cuidado, a responsabilidade, a educação. O legado é tudo, né? Exatamente. Muito joia. Vamos falar então um pouquinho sobre a realidade da maternidade, mas no sentido psicológico. A mamãe, durante a gestação, de certa forma, ela é cobrada pela sociedade. Eu me lembro, eu, mãe, muito nova, na minha primeira gestação, até assustada. Eu fui mãe aos 22 anos, mas não era bem o que eu pensava. Eu achava que eu ia casar e esperar um bom tempo para depois ter um filho e, de repente, eu me vi grávida, rápido. E aí as pessoas falam, ai, que lindo. E eu achava aquilo tudo muito estranho. Então, começando lá na gestação com as transformações físicas e emocionais. O que, que a gente pode falar para essa mamãe e para as vovós, para as sogras, para as mães de mulheres grávidas? Bom, existe, na verdade, toda uma questão realmente romantizada em torno da maternidade, que fala que realmente a mulher, primeiro, que ela vai se realizar completamente, a mulher cria uma expectativa, inclusive de que várias questões que talvez não estejam resolvidas ao longo da vida irão se resolver com a maternidade. A maternidade, você pode até se preparar muito, hoje em dia tem muita informação sobre a criação, sobre a amamentação, sobre o sono da criança, as etapas, o desenvolvimento, o que é esperado da criança. E quando ela acontece de verdade, primeiro ali durante a própria gestação, a mulher ela já se depara com a experiência dela, que não será igual à de outras mulheres e que não vai necessariamente passar por tudo aquilo que ela está aprendendo. Toda mulher, em algum momento, ela vai se deparar com algo que fuja daquela régua ali, daquele calendário. E isso já tira o controle. Que ela acha que, ai meu Deus, comigo não está sendo igual, então tem alguma coisa errada. Ela já pode pensar que tem algo errado, ela já pode pensar que ela fez algo errado, ou que ela eventualmente tenha algum problema, ou que ela não atenda bem alguma questão que todo mundo consegue atender. E aí tem um outro ponto. Às vezes as pessoas que estão no entorno já viveram aquilo, às vezes são próprias mulheres, e fazem as cobranças. Mas espera aí, sua barriga nem aparece. Ou então, nossa, mas você engordou bastante, né, para essa fase aí da sua gravidez. Na minha época, eu ainda estava sem barriga. Ou outras perguntas, questionamentos. E aí, não ajuda, né? Piora. Pelo contrário, né? Piora. Exatamente. Como é que é o emocional da gestante? Ele já está alterado? Fica abalado? Já fica alterado por conta de uma série de mudanças mesmo no próprio corpo, as mudanças em torno das questões hormonais. Então, essa mulher ela pode ficar mais sensível, ela pode ficar mais irritada. Inclusive, gente, nem mesmo quem acaba ficando muito especializado no assunto está livre. Eu vivi a depressão pós-parto, por exemplo,
E eu não me reconheci na depressão. Porque na minha cabeça eu ficaria muito triste o tempo todo e eu fiquei muito agitada, eu fiquei muito ansiosa. Então eu não consegui me enxergar. Eu só consegui quando eu vi relatos de algumas pessoas em que eu consegui me identificar. E foi aí que eu fui pedir ajuda. Porque, inclusive, ouvindo essas questões, que eu fui falar com meu marido que tudo aquilo que trazia até aquelas discussões entre nós tinha a ver com depressão. Eu não consegui me perceber. E veja, como psicóloga, eu não consegui me ajudar. Por um lado, foi muito bom, porque eu não criei também uma expectativa de, sendo psicóloga, né, de sendo uma pessoa formada, conseguir abraçar tudo. Foi muito bom porque eu me vi humana mesmo. Mas eu me vi também desguarnecida e falei assim, como é que eu não pedi ajuda antes, entende? Tem um grupo que eu amo no Instagram que chama Mães Precisam de Mães, né? Mães Unidas, e aí tem o hashtag delas Mães Precisam de Mães. E de fato, sim, a gente precisa, mas a gente precisa de mães conscientes, né? A Luana trouxe aqui essa questão de que às vezes muitas mulheres que são mamães, que passaram por tudo isso, elas esquecem e elas vão no piloto automático. Eu sei que às vezes não faz por mal, mas piloto automático. E a gente precisa acordar para essa realidade, para fazer diferente, para ajudar de fato a mãe que está nascendo, já que nasce uma mãe, nasce um bebê. E aí entra um ponto muito importante, que inclusive, gente, lá no meu Insta, eu estou falando muito sobre isso agora, que é o mês de maio, mês que eu estou falando muito sobre maternidade. Posso já falar sobre isso? Explorar? É um mês que a gente fala muito sobre a beleza da maternidade, o acolhimento, todo o amor e tudo aquilo que a gente normalmente espera e que a gente vê em muitas mães. E aí, na maioria, né? Se a gente pegar o todo, muitas mães falam assim, poxa, mas todo mundo errou, né? Sim, e quem está hoje vivendo a maternidade está errando, eu estou errando muito. Eu olho para os meus erros e penso assim, eu quero aprender. E eu quero me movimentar sempre, ouvir, aprender, observar. Acho que o problema não é esse. Mas a grande questão é a gente o tempo todo se atentar para essas e conseguir não naturalizar esses atos. Explica melhor, não consegui entender. O que você acabou de falar agora sobre, por exemplo, repetir padrões de comportamentos que geram dores. Então, a mulher já passou por aquilo e quando ela se vê fora da situação, ela repete e inflige dor em outra pessoa. Então, por exemplo, tem pessoas que não tiveram uma maternidade acolhedora, amável, na maioria das vezes. E chega nessa fase agora de mês de maio, elas se sentem muito mal, incomodadas, porque elas falam assim, meu Deus, que acabe logo essa fase, porque eu fico mais angustiado ainda, eu não tive. E aí eu quero, de alguma forma, trazer alternativas para que a gente não pense que por isso não tem como fazer nada. Né? Nós somos seres que, como seres humanos, a gente pode sim fazer algo com isso. Ressignificar a maternidade. Como? Eu posso mudar o ciclo vicioso. Eu posso fazer diferente e quebrar ciclos que, por exemplo, de repente a sua família trouxe esse padrão e você pode fazer diferente daqui para frente. Ainda para quem não é mãe ou não é pai, né, mas que recebeu isso, pode fazer diferente com os genros, com a nora, com os genros, até recebendo essa família e acolhendo de uma forma diferente, tratando os netos de uma maneira diferente. Tá, exemplificando, não é porque de repente você não teve apoio da sua sogra que você não vai ser uma sogra maravilhosa. Exato. Não é porque você não teve a sua mãe presente que você não vai ser uma mãe presente, né? A gente precisa lembrar disso com toda certeza. Agora, você foi falando de uma coisa e eu me lembrei, e acho que a gente pode ajudar a quem está em casa, porque em tempos de rede social a gente só vê mesmo o palco, isso é sabido por todo mundo, mas a gente esquece. E aí a gente vai ver tudo muito lindo da maternidade. Só os momentos maravilhosos, só as brincadeiras, só os acertos, só a criança comendo, porque inclusive é só isso que a gente grava. A gente não grava o dia que dá errado. O dia inteiro, as birras, você chorando, você com dor, você voltando, o peito cheio, o peito empedrado, difícil, a gente nunca vê.
mas isso tudo acontece, né? Exato. E aí, trazer também essa realidade para a discussão ajuda para que a gente comece a discutir também repertórios de como é que a gente trata isso no dia a dia. Como é que a gente lida, então, com a birra da criança? Como é que a gente usa, por exemplo, a paciência? Talvez pais que muito jovens não sabiam como lidar e pensavam que a birra era contra eles e, portanto, ficavam com raiva e às vezes até davam um tapa. Hoje, já no papel de avós, eles conseguem entender que não é contra eles, que é a criança que não sabe lidar com aquela situação. Então, com paciência, elas conseguem deixar a criança se acalmar e depois tentar de novo e dar certo. E é aquela questão, né, de assumir uma nova postura, mas hoje já com mais sabedoria. Às vezes, antes tinha também a pressão, eu tenho que dar uma resposta para os adultos que estão na mesa para não passar vergonha e pensar que eles vão pensar que eu não tenho, por exemplo, autoridade. E não tem nada a ver com isso, né? Porque a minha autoridade, ela se dá no respeito. Eu tenho uma criação em que meu filho, ele não vai precisar ter medo, ele vai me respeitar. Então, eu tenho paciência também e eu vou fazendo isso de acordo com o que ele consegue responder, entendendo que ele é uma criança. Ele não é um adulto se comportando na mesa. Isso tudo tira da gente o peso e a culpa, né? Exato. As pessoas falam muito que mãe é culpada por natureza. Mãe se sente culpada, mas você não tem culpa. A gente só dá aquilo que a gente pode dar. Então, você precisa se tranquilizar em relação a isso. E em relação a não romantizar muito a maternidade, eu acho muito importante o que você trouxe, Luana, porque é vida real acontecendo aqui e agora. E a quem puder, seja uma rede de apoio, de amor, de paciência e, de fato, de apoio, rede de apoio para quem está gestante, para quem teve um bebê, para quem é mamãe. E se você perceber que não consegue ser ainda, então não seja. Mas não vá para a crítica, não vá para cobranças, onde de fato você vai até piorar a situação, né? Tá certo. Meus parabéns. por Obrigada. Você ser mãe. Parabéns para pelo você domingo, que seja também. um dia muito especial para você Parabéns. e que você continue desenvolvendo esse papel com muito amor, que é o mais importante. Obrigada, Tá bom? obrigada. Luana Couto tá no luanacouto.psicóloga e o telefone é o 11 9 6914 0164. Até a Obrigada. próxima. Até a Obrigada, Lu. próxima. Vamos lá, a gente vai continuar aqui.